Como vai, meu querido, minha querida? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal de reflexões. Hoje eu queria falar com você sobre alicerces. Eu tomo como base o texto do Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, logo após Jesus findar o seu sermão, chamado Sermão da Montanha. Você lê Mateus capítulo 5, 6 e 7. No final do capítulo 7, Jesus então diz o seguinte: portanto, quem ouve estas minhas palavras, as palavras que ele havia acabado de anunciar àquele povo que estava sentado ali na montanha, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Onde você tem construído os alicerces da sua vida? E principalmente da sua vida espiritual. Eu passava por aqui perto de onde eu moro e estou iniciando uma construção. E é interessante que ali naquele terreno, ainda sem forma alguma, as pessoas estavam construindo vários locais onde seriam ali construídas as sapatas, chamadas de alicerces da construção. Isso me fez pensar nesse texto, porque ninguém constrói uma casa ou uma construção sem antes ter um bom alicerce. Ninguém pega um terreno, limpa o terreno e começa a colocar os tijolos sem que haja ou sem que tenha plena convicção de que o terreno está bem firme, é bem alicerçada, porque senão essa casa não vai durar muito tempo e ela não vai resistir às intempéries da vida, aos ventos, à tempestade, e ela pode vir a cair. Primeiro ele diz que é necessário que você construa a sua casa. Ele fez um belo sermão, ele trouxe umas palavras tão interessantes, mas ele vai dizer que o homem é que construiu a casa. Então você é quem constrói a sua casa. Ninguém pode construir por você. Não é o pastor, não é um sacerdote, não é um coaching, não é um chefe, não é um pai, não é uma mãe. É você que precisa construir o alicerce da sua casa. A segunda palavra que Jesus usa é que essa casa que você irá construir, ela deve estar sobre a rocha e não sobre a areia. Você precisa construir a sua casa espiritual sobre a rocha. Então a construção é você quem faz e você precisa saber onde está construindo a sua casa espiritual. E a terceira expressão que Jesus usa é que Jesus diz que transbordaram rios, caiu a chuva, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ou seja, a casa que você constrói, a casa que nós construímos, ela precisa estar sendo construída sobre a rocha, porque nós enfrentaremos muitas circunstâncias adversas, enfrentaremos tempestades, soprarão ventos fortes sobre nós teremos inundações na nossa alma, nós seremos inundados em todo o tempo com dúvidas, incertezas, questionamentos, e você tem que estar preparado para responder a cada uma delas. Você vai enfrentar muitas aflições, as tempestades elas vêm, nuvens negras muitas vezes pairam sobre nossa cabeça, mas elas passam. Mas enquanto sopram os ventos, cai a chuva e os rios transbordam, se você tiver construído sua casa sobre a rocha,
você terá edificado a sua vida num bom alicerce. Se tiver construído sua casa sobre areia, você terá sérios problemas, porque você será levado de um lado para outro, e como disse Jesus, grande será a sua queda. E veja que interessante, além dessas três palavras, a palavra que Jesus usa aqui para chamar a atenção é que para você construir a sua casa sobre a rocha, para enfrentar as adversidades da vida, você precisa aprender a ouvir e não só ouvir, praticar. Você coloca em prática aquilo que você ouve pelos ensinos de Jesus Cristo, a sua vida começa a ter solidez, você começa a ser fortalecido, você começa a ser transformado. Você já percebeu que os grandes edifícios, eles são construídos para resistir aos mais duros ventos? E eles são construídos de uma maneira que eles não ficam rígidos. Eles enfrentam as tempestades, os ventos fortes, e se você perceber, eles são construídos para, de uma certa maneira, chegarem até balançarem. Por que isso é necessário? A sua construção sobre a rocha demonstra que você será um homem que ouve, que pratica e segue os exemplos de Jesus. Você é flexível, você compreende, você entende, e você, nas horas de dificuldades, de aflições e de tempestades da vida, você pode até balançar, mas você não vai cair, porque você edificou a sua casa sobre a rocha. O meu desejo é que você esteja edificando, construindo a sua vida sobre um alicerce sólido, sobre a rocha que é Jesus. E você, então, será um homem prudente, como o Senhor disse. Deus te abençoe e até a nossa próxima reflexão. Quero lembrar você, aproveitando aqui essa oportunidade, para você não deixar de se inscrever em nosso canal e, se gostar, coloca aí o seu like e não esqueça de ativar o sininho aí do seu computador, do seu smartphone, para que assim sair uma nova reflexão, você possa ser notificado. Até lá, até breve e Deus te abençoe.